E agora no Jornal da Manhã, José Maria Trindade conta pra gente como é que está a disputa política no núcleo do poder no Palácio do Planalto. Há cotoveladas por aí, Zé? Estão sobrando cotoveladas, viu? Olha, eu costumo dizer de que onde há poder, há disputa. E começou no núcleo ali do Palácio do Planalto uma disputa muito importante pelo comando político. Os principais assessores do presidente Jair Bolsonaro, os chamados ministros da Casa, são militares, mas eles não estão isentos desta disputa. E o ministro Luiz Eduardo Ramos iniciou um processo de tentativa de domínio total da área política do Palácio do Planalto. Ele é muito próximo do presidente Jair Bolsonaro. Agora, até colegas de farda e principalmente da elite do Exército ali do setor de comandos estão assustados com a ação do ministro Luiz Eduardo Ramos. Ele quer dominar a política, tendo no Congresso Nacional pé no MDB. Imagine, um dos partidos chefes do Centrão. E quer fazer as 3 lideranças do Congresso Nacional, a da Câmara, do Senado e do Congresso, todos do MDB. 2 já estão, que é Fernando Bezerra, que é o líder do governo no Senado Federal, o deputado Eduardo Gomes, que é do MDB, que é o líder do governo no Senado Federal, no Congresso, e o Fernando Bezerra no Senado, e trocar o Vitor Hugo, que é o líder, ele é do PSL, líder do governo na Câmara, por Osmar Terra, o ex-ministro da Cidadania, que seria, então, o líder do governo na Câmara dos Deputados. Assim, o ministro Luiz Eduardo Ramos dominaria a área política, tendo como base o MDB, que tradicionalmente comandou a velha política, comandou o Congresso Nacional. Só que ele esbarrou ali no Vitor Hugo e no grupo que apoia o atual líder do governo. Não conseguiu emplacar o Osmar Terra, bem que tentou. Esta ação do ministro Luiz Eduardo Ramos gerou no Palácio do Planalto um descontentamento ali, houve uma divisão. E, inclusive, chegou aos ouvidos do presidente Jair Bolsonaro esta ação do ministro de confiança dele. O presidente Jair Bolsonaro, segundo informações, eu não falei com o presidente, mas fontes me informaram, que chamou o Vitor Hugo e disse que ele ficará na liderança do governo. Bolsonaro é que insistiu e que colocou o Vitor Hugo no primeiro mandato como líder do governo na Câmara. Vitor Hugo enfrentou dificuldades muito fortes no Congresso Nacional, ao ponto do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, não conversar com ele e não convidá-lo para as reuniões de líderes, nem os tradicionais almoços na casa do presidente. E ele conseguiu vencer e convencer ali uma parte importante do Congresso Nacional de que tinha preparo pessoal para assumir essa espinhosa. É uma função muito exigente de líder do governo na Câmara dos Deputados. Portanto, Vitor Hugo resistiu e, pelo jeito, vai continuar líder do governo na Câmara dos Deputados, com a cicatriz aí para o ministro Luiz Eduardo Ramos. Ele não tem um apoio forte no Congresso Nacional. É visto até com chacotas ali por alguns líderes, porque ele não entende exatamente de política e não sabe falar a linguagem que todos querem ouvir. Agora, essa linguagem é problemática e perigosa, né? A linguagem da caneta azul, ou seja, nomeações e liberações de verbas. Verdade. Ô Zé Maria, ainda em relação ao vídeo sobre os atos do dia 15, e você acredita realmente que a relação do Palácio do Planalto com o Congresso é uma relação que fica ainda mais abalada, ou é possível se sair e conseguir fazer a aprovação das reformas que o Brasil tanto precisa? E aqui vai também uma menção: lamentáveis as reações de alguns parlamentares contra a nossa ex-companheira Vera Magalhães, tá? Não adianta, é realidade. O próprio presidente confirmou a matéria da Vera Magalhães ao dizer que repassou a mensagem, mas que isso seria privado. Olha, não é uma comunicação privada. Eu, nos meus anos aqui no Congresso e Palácio, não existe comunicado nem fala do presidente em privado. Se o presidente fala para mais de um, a conversa vaza e é um recado, e é entendido assim. Então, a matéria é perfeita. A história é a seguinte: o presidente sempre teve aí esta relação tumultuada com o Congresso Nacional. Acontece que agora, com esta ação do presidente, formou-se no Congresso Nacional uma frente ali de vários partidos de resistência ao presidente Jair Bolsonaro.
Então, de certa forma, ele incentivou a formação de uma bancada de resistência ao governo, e isso politicamente não é bom. Só que integrantes do governo me mostraram lá as relações ali de apoio do presidente do governo e do presidente da Câmara, e a conclusão do próprio governo é de que sai ganhando. A expressão que eu ouvi é o mesmo que bater em bêbado, né? Seria uma disputa desigual, porque o Congresso Nacional não conta com o apoio da opinião pública, muito menos o presidente da Câmara dos Deputados. Agora, o que resta dessa história toda é a situação de tolerância zero dos líderes e dos presidentes de poderes sobre falas no governo em geral, de quebra da democracia, apoio ao ato institucional. Então, qualquer escorregão nesse sentido terá então uma resposta muito forte, e é isso que está acontecendo. Sobrou aí, como interlocução imediata, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que vai voltar a Brasília e aí conversar com o presidente e depois se manifestar. Toffoli no Supremo e Alcolumbre no Congresso são os dois interlocutores que o presidente quer usar para desfazer esta resistência, ou no mínimo contar com alguns. Ele sabe que não pode contar com todos, né? Olha, antes do Augusto falar e também do Constantino, tem aqui uma informação que acaba de chegar. No discurso anual, a alta comissária das Nações Unidas, Michelle Bachelet, coloca o Brasil na lista de 30 países onde há preocupações com direitos humanos. Segundo a ex-presidente do Chile, o Brasil ataca defensores dos direitos humanos e não protege o meio ambiente e nem os líderes indígenas, abre aspas. Ataques contra defensores dos direitos humanos, incluindo assassinatos, muitos dos quais de líderes indígenas, estão ocorrendo em um contexto de retrocessos significativos em políticas de proteção do meio ambiente e dos direitos de nativos, fecha aspas. Lembrando que em setembro de 2019, Bachelet já tinha comentado sobre a situação dos direitos humanos no Brasil. Na ocasião, ela afirmou que há um encolhimento do espaço cívico e democrático no país. Em resposta, o presidente Jair Bolsonaro atacou Michelle Bachelet, dizendo que ela estava se intrometendo na soberania brasileira, e atacou o seu pai, o general da Força Aérea Chilena, Alberto Bachelet Martínez, oficial que se opõe ao golpe chileno de 73 e que foi preso, torturado e morreu na prisão. Rodrigo Constantino, e essa manifestação? Olha, essa turma de direitos humanos aí precisa ser um pouco mais coerente, né? Eu acho que, infelizmente, são muito seletivos nas pautas que eles escolhem. Mas, para o Zé Maria, eu queria perguntar o seguinte: tem já uma turma, PT, Ciro Gomes Escavadeira, tem uma turma começando a falar em impeachment, Bolsonaro precisa ser parado, ameaça a democracia, vários jornalistas, infelizmente, também endossando essa histeria toda, e aí temos a notícia de que pode haver pautas bombas por meio do Congresso. Isso não seria, Zé Maria, um tiro no pé? Esse pessoal não entende a reação da população fora da bolha de Brasília, não sabe que pegaria muito mal e soaria muito oportunista e golpista até esse tipo de reação ao vídeo do presidente? Sabe tanto que não há essa ameaça de impeachment imediatamente. Quem faz impeachment no Brasil, e eu já estou até experiente nisso, né? Já acompanhei 2, é o povo. Quem faz o impeachment é o ambiente, é o país. O impeachment da ex-presidente Dilma, alguns dizem, se o Eduardo Cunha não tivesse apresentado o pedido, ela não seria, o país não aguentava a Dilma Rousseff nem mais um mês, o Brasil estava de ladeira abaixo, isso é muito problemático. No caso aí, não há a menor possibilidade, mas o Congresso Nacional vai reagir, já está reagindo. Alguns falam exatamente em pauta-bomba e outros miram os auxiliares do presidente, os aliados de primeira hora e os filhos do presidente. Não se assuste se Eduardo Bolsonaro, que tem 3 processos de cassação no Conselho de Ética, ver um desses processos aprovados, pelo menos, no Conselho de Ética. Aí sim. Agora, impeachment do presidente Jair Bolsonaro, está descartado totalmente essa possibilidade, não há clima e não há uma decisão para que isso seja tomado. Constantino, isso aí é uma decisão política, é uma decisão de país, e os deputados e senadores não têm um moral à altura de tomar uma decisão assim. Ainda bem, né?
Para a gente fechar, Augusto. Olha, a aprovação do fundo eleitoral já é uma pauta bomba, é isso aí que eles vivem fazendo, né? Eles querem dinheiro, querem emprego, é isso aí, né? Tudo que é gasto, pauta bomba. Eu só queria observar o seguinte sobre o Chile, da Michelle Bachelet. O Chile não precisa se preocupar com índios, porque acabaram todos. Todos, não tem ninguém a defender lá. O Brasil ainda tem, e muito. Aqui ainda há tribos isoladas na Amazônia. O Chile, que não tem índios, porque mataram todos, os colonizadores mataram, querem proteger os índios brasileiros que sobrevivem, né?